Tchau. Olá, eu sou Sandra Trabuco Valenzuela e este é o Mega Séries pela Rádio Mega Brasil Online. Nesta semana, o assunto é Penny Dreadful, uma série norte-americana de terror e suspense que já tem 3 temporadas e que foi ao ar pela primeira vez em 2014. É isso mesmo, Bruno e Carol? Sim. Olá, sim. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Tudo bom, Carol? Sandra? Tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao estúdio da Rádio Mega Brasil. Bem-vindos. Obrigado pelo convite. É um prazer. Olha só, o Bruno Anselmi desculpa, eu falei errado. O Bruno Anselmi é doutorando lá da FEFELESH, ou seja, da Faculdade de Letras da USP. Ele trabalha com literatura fantástica, ele tem um projeto bem bacana, é um projeto com a Universidade de Santa Maria, né, lá do Sul. Ele também é tradutor de francês. Fala um pouquinho do seu projeto pra gente. Então, são 2 projetos. O doutorado é um bestiário do simbolismo. Então, estuda a representação de animais e seres fantásticos na literatura simbolista, de língua portuguesa e de língua francesa. Nossa. O outro projeto, em parceria com Enéas Tavares, escritor e pesquisador da Universidade de Santa Maria, a gente pesquisa a literatura fantástica brasileira especificamente, desde a sua origem, no começo do século XIX, até o ultracontemporâneo, os lançamentos do ano passado, das grandes editoras, enfim. E a ideia é mapear como essa literatura foi se formando e foi se transformando ao longo de 2 séculos e as 2 primeiras décadas do século XXI. Muito legal, muito legal. E a Carol? A Carol Chiovato, ela é doutoranda na área de inglês, de língua inglesa, e o tema de trabalho dela é Bruxas como estereótipo feminino transgressor. Muito bem, Carol, fala um pouquinho do seu trabalho e também fala do seu trabalho de tradutora, que é super importante. Tá, obrigada, Sandra. O meu doutorado é uma pesquisa financiada pela FAPESP, inclusive, esqueci de falar disso antes. É uma pesquisa sobre a cristalização do estereótipo da bruxa, enquanto uma forma de feminino transgressora ao longo da história. A bruxa é sempre o outro e de uma forma, na maior parte das vezes, ruim. E como que isso foi mudando ao longo da contemporaneidade. Então, até as releituras contemporâneas disso em obras infantis ou obras de suspense, inclusive como Penny Dreadful. Por exemplo, não é à toa que vocês vieram aqui falar de Penny Dreadful. Bruno, você tem um artigo, 2 artigos sobre Penny Dreadful. Fala um pouquinho deles pra gente. Esses 2 artigos também foram escritos com Enéas Tavares, esse meu amigo, com quem eu mantenho o Projeto Fantástico Brasileiro. E esses dois artigos nasceram da nossa paixão pela série. O primeiro deles, que é sobre a humanização do monstro, o processo de humanização do monstro na série. A gente parte de 2 pares de monstros. Sim. Então, a personagem Vanessa Ives e o personagem John Clare, o personagem Dorian Gray e a personagem Angelique. E a gente entende que esses monstros, eles não são monstros pelo viés óbvio, mas como deixa eu explicar melhor. A série é sobre monstros. Certo. Monstros clássicos, vampiros, bruxas, a criatura de Frankenstein. Só que na série, esses monstros são ora humanizados e em outros momentos, há seres humanos que são monstrificados. Então a ideia desse primeiro artigo é mostrar esse movimento. Então você tem a Vanessa Ives, que é uma bruxa clássica de certa forma, porque ela tem inclusive uma relação com o demônio, que é explorada nas 3 temporadas. Mas por outro lado, ela é uma bruxa extremamente humanizada, uma bruxa sensível, é uma bruxa que tem uma relação com a poesia, uma relação artística, uma forma de cuidar dos outros que é muito humana. O John Clare, que é a criatura do Frankenstein, ele tem tem vários momentos dele de brutalidade. Ele é um assassino, como ele é no livro de Mary Shelley, mas ele também é uma pessoa que está em constante processo de tentar se tornar mais humano. O que ele mais deseja é se tornar humano. Por outro lado, você tem Dorian Gray, que é um dandy, um esteta super bonito. É bom falar quem é Dorian Gray. Dorian Gray, personagem de Oscar Wilde,
do livro Retrato de Dorian Gray, que é retomado. Penny Dreadful trabalha muito com essa reciclagem de personagens vitorianas. Então eles colocam ao lado personagens que são retomadas de livros do século XIX, como personagens originais do John Logan, que é o escritor, diretor e produtor da série. Então, mas retomando a questão do artigo, Dorian Gray a ideia do Dorian Gray é a idealização da beleza. Ele é charmoso, ele é bonito, ele é inteligente e ele é imortal, ele não envelhece. Só que, por outro lado, o que ele teria de mais humano nessa aparência dele, as ações são muito monstruosas. Sim. Por outro lado, Angelique, que é uma personagem introduzida na segunda temporada, é uma transexual que sofre muito preconceito, apesar de ser uma pessoa extremamente gentil e bondosa. Então ela se torna monstro, entre muitas aspas, é um monstro social, pelo modo como a sociedade da época está tratando ela. Ela sofre muito preconceito, ela é chamada de freak e outros termos muito pejorativos. Então a gente quis trabalhar como essa noção de monstro é fluida. Há um monstro social, que é aquele que a sociedade condena. Há um monstro biológico, que é o caso da criatura de Frankenstein, que não necessariamente é um monstro de caráter. Certo. Há um monstro sobrenatural, que é o caso da Vanessa Ives, que é quem tem parte com o outro. E há um monstro moral, que é o Dorian Gray, que a monstruosidade não está numa questão aparente, não está numa questão da relação dele com a sociedade, pelo contrário, ele é aceito por todos. Certo. Mas as ações dele são moralmente duvidosas. Então, a monstruosidade, ela não está ligada à aparência, na verdade, ela estaria ligada a outras questões. Então, nesse caso, a gente talvez tenha uma retomada também do parâmetro romântico, né? Do sublime e do grotesco, ou não? Sim. Tem um artigo muito interessante, que eu não vou lembrar o nome nem do artigo nem da autora, mas que saiu na revista Brumal, que é uma revista acadêmica de Barcelona, da Universidade Autônoma de Barcelona, que só publica textos sobre terror e fantástico. Então é um material de estudo muito interessante. E tem uma teórica que estabelece a noção de new horror, ou novo horror. Sim. E a ideia desse novo horror é trabalhar justamente com questões do horror clássico, o monstro clássico, então esse monstro que tem a ver com uma aparência, mas visto sobre um olhar contemporâneo. Penny Dreadful trabalha muito nessa chave. Certo. Ao mesmo tempo que a ambientação, os personagens são vitorianos, as questões que estão lá, como a própria noção da sexualidade feminina, que é trabalhada na Vanessa Ives, como a questão das pessoas transgêneras, que é trabalhada em Angelique, são questões do contemporâneo que estão aplicadas naquele contexto, mas justamente para pôr em xeque isso, pôr em xeque essas noções. O que é um monstro? É quem é aparentemente feio ou quem tem uma falha de caráter? Sim. Quem tem um poder sobrenatural que foge do controle? É uma discussão que vem no Corcunda de Notre Dame tem essa discussão. Vitor Hugo faz esse tipo de... Quem é o monstro e o homem quem Exatamente. Então, quem é o sublime, na verdade? O sublime seria o belo que está em todos nós, em algum momento. A essência, né? Então, assim, retomando a questão da bruxa, deixa eu perguntar uma coisa para Carol. Como é que você vê a bruxa? Porque assim, você sabe que eu trabalho com Once Upon a Time. Sério? Né? Então, eu tenho assim uma certa conhecimento, fascinação. E assim, toda a minha formação é hispânica, né? Eu sou de família hispânica. E desde criança eu sempre ouvi histórias de bruxa. E eu gostava de histórias de fantasma e de bruxas, né? Porque isso está no cerne mesmo da cultura hispânica. Então, conta pra mim um pouquinho sobre essa bruxa que você vê em Penny Dreadful. O que ela tem de diferente? Porque o que a gente vê em Once Upon a Time também é essa humanização da bruxa. Deixando daquela coisa da bruxa é feia, ela é malvada, não. Ela, pelo menos em Once Upon a Time, sempre tem uma justificativa para qualquer ato, né, mais malvado ou maléfico que ela possa... tirando dela aquela monstruosidade, ou pelo menos tentando justificá-la, né? A questão é que quando você adota determinado ponto de vista, e no caso você adotar o ponto de vista da bruxa, ela provavelmente não é vilã no ponto de vista dela mesma, exceto em histórias de essência maniqueísta, que tem efeito moralizante, né? Isso não está mais tão popular
em coisas contemporâneas, pelo menos não de forma tão óbvia, né? A bruxa hoje é vista com certa simpatia, ou ela desperta a empatia em alguns casos. Eu acho que também tem a ver com essa nova tradição que a gente tem hoje em dia de trazer a figura do anti-herói, né? A gente não gosta mais daquele herói tradicional que na verdade, pra mim, ele tem um herói com vários problemas, mas que é um herói admirado, assim, que não teria defeitos. Eu vejo o que o Penny Dreadful traz de interessante é que essa bruxa vai ser a protagonista, e a gente não sabe que ela é uma bruxa no começo, até porque ela não se vê assim, ela não sabe. Acontecem coisas sobrenaturais com ela é muito católica, ou anglicana, não sei, ela reza com um terço, mas pode ser, ela tá na Inglaterra, ela pode ser tanto católica quanto quanto anglicana. Explicitamente que ela é católica. Eu acho que ela é católica. Né? Bom, ela reza muito, então ela tem essa relação de que, na verdade, a série põe como se ela tivesse sido uma noiva do diabo, assim, uma outra encarnação ou uma prometida. Uma prometida dele. Então acaba havendo, ele meio desconstrói a ideia da bruxa pelo pacto, que é uma ideia inquisitorial. E ele faz isso muito pelo viés da sexualidade, porque isso é uma coisa também herdada da percepção católica da Inquisição do que é uma bruxa, que é essa questão de ter a relação sexual com o diabo. Não existe isso em Penny Dreadful. O que existe sim é um desejo de que haja. O que é interessante é que a Vanessa Ives é uma personagem muito forte, ela tem uma posição respeitada na sociedade, uma coisa que você normalmente não tem as bruxas, as bruxas clássicas. Ela tem uma relação com o pai da Mina, a Mina do Drácula é amiga dela, então ela tem uma relação com o pai dela, a Mina já começa a história, ela não está presente, uma relação de amizade, uma relação filial, que também é outra coisa, as bruxas normalmente são isoladas da sociedade, então isso é uma coisa diferente. O que eu acho que a série talvez peca tentando acertar, mas eu acho que é um problema, é que essa questão demoníaca da Vanessa é despertada com a sexualidade dela. Toda vez que ela exerce a sexualidade dela de um modo livre, e a gente lembra que ela está partindo de uma Inglaterra vitoriana, ela fica mais próxima do diabo. Então ela entra em contato com ele fala com ela, às vezes entra no corpo dela e fala como se fosse o diabo, como se ela estivesse possuída. E ela tem, inclusive, uma crise muito grande. Ela chega aí para um manicômio, assim, isso não é spoiler, é só parte da vida. Certo. Então, ele trata questões do feminino, mas ao mesmo tempo ele segue um pouco do modelo. Então, que justamente a Vanessa Ives, ela cabe muito bem no meu trabalho porque ela é feminino transgressor. Sim. Porque ela tem uma posição e ela não age sempre de acordo com essa posição, imaginamos. Sobre o feminino transgressor, você vai continuar falando, mas quando a gente voltar do intervalo. Ok. Tá bom? A gente volta já. Vou retomar do feminino transgressor, tá? Vamos lá. Aí quando ela falar, a gente já volta. Te perguntar se tem mais alguma personagem feminina que represente esse feminino transgressor. E vou te perguntar sobre a mediunidade, porque tem uma questão religiosa também forte. Ah, não, e ela trabalha com mediunidade. Eu acho que é legal falar, se quiser eu posso falar e depois você complementa, que tem 3 tipos de bruxa. Sim. Tem que falar. Porque tem a Vanessa Ives, tem a Joan Clayton. Sim, que é a bruxa E tem histórica. a Ellen McCoy. Como chama o personagem? Ellen McCoy, é a Madame Satie? Não. Como chama o personagem dela? McCoy? Peraí, deixa eu ver se eu tenho a minha cola aqui. Não, é da segunda temporada. Bom, e tem a Hecate. Sim, a Hecate. Então são 3 tipos bem distintos que partem de estereótipos diferentes. Porque isso também é legal, né? Ele não pega um estereótipo. Não, ele mostra que tem várias nuances. Uma variedade de... outra coisa, eu vou abrir esse bloco, que é o segundo bloco, falando do que se refere, o que é Penny Dreadful. Tá bom. Madame Callin. Madame e Callin. Evelyn, o nome de
verdade dela, é Evelyn Poole. Mas é Madame Kali. Não, mas é Evelyn Poole, porque enquanto ela tá Madame Kali, não fala que ela é bruxa. Ela só finge, todo mundo acha que ela é uma ela é mediúnica charlatã. Voltamos para o segundo bloco do Mega Séries pela rádio Mega Brasil Online. Hoje aqui no estúdio da Mega Brasil, Bruno Anselmi e Carol Chiovato, falando da série Penny Dreadful. Penny Dreadful é um título que se refere a publicações de ficção e terror vendidas no século XIX na Inglaterra. Essas revistas, porque eram revistinhas na verdade, né? Folhetins, eles eram chamados de Penny Dreadful, que quer dizer centavos do terror. E assim eles eram histórias vendidas a 1 centavo, certo? Então eram muito populares, todo mundo adorava passar esse medo, esse susto, e tinham continuidade, né? Uma coisa que não era uma historinha e... Não, tinham... Uma curiosidade só nesse sentido é que, apesar de se chamar Penny Dreadful, as obras revisitadas não são Penny Dreadfuls. Sim. Frankenstein, Drácula e Dorian Gray eram romances que foram vinculados no formato já livre. Verdade. Então, porque assim, acho que eles pegaram de empréstimo só esse nome. E a estética, a questão do teatro de variedades, bacana. do circo de horrores. Então, e essa estética popular e populista do horror mais gore, eles trazem, ao mesmo tempo que eles trazem essas personagens dos grandes romances góticos. E do estranho, né? Porque é uma coisa bem popular, assim, é bem do dia a dia, digamos, daquela época, né? Exato. Então tinha que ser mesmo uma coisa barata porque tinha que vender. Porque o objetivo dessas revistinhas era vender, né? Era diversão. Eu lembro que não havia cinema, né, gente? Não havia televisão. E não é a primeira vez que o John Logan trabalha com Penny Dreadful. Ele foi quem roteirizou o Sweeney Todd, filme do Tim Burton. O roteiro é dele. Certo. Que era um Penny Dreadful originalmente. Muito bom, ótimo. Olha só, a gente estava falando da bruxa, de aspectos da bruxa, mas eu queria te perguntar uma coisa. Tem várias bruxas, certo? Sim. Todas elas são iguais, como é que é trabalhado? E tem uma coisa muito curiosa. Existe uma questão de mediunidade, ou seja, existe toda uma mistura aí religiosa, né, um sincretismo. O que é isso em Penny Dreadful? Olha, eu acho interessante que no século XIX existe uma retomada do místico, né? Eles têm essa vontade de retomar o místico e a série explora isso. Então você vê a alta sociedade traz uma adivinha para uma festa em um determinado momento na primeira temporada. A Vanessa Ives lê tarô, isso é uma coisa que ela faz mesmo antes dela saber ser saber assim, o poder dela, ela lê tarô. Que é uma coisa do viés do místico. Sim. E era pecaminoso, né? Ler esse tipo de coisa, porque saía do... Isso também tem a ver com esse contexto histórico das últimas décadas do século XIX, que você tem você está vivendo o auge do cientificismo, do positivismo. Então, qualquer tipo de espiritualidade era visto pelas classes mais altas, porque a grande parte da série se passa entre as classes mais altas, como algo risível. Mas, paralelamente, nessa mesma época surge, na literatura, o simbolismo e o decadentismo e outros movimentos. Como reação a esse Como reação. Sempre então, um movimento de ação e reação, né? E daí existem alguns estereótipos de bruxa, não é um só. Você tem a bruxa do conto de fada, a tradicional, uma feia, com a verruga, que na verdade é a figura proposta pela Inquisição, é alguém que vai ter a marca do pacto com o diabo, então vai se manifestar normalmente por algum defeito físico. Defeito entre muitas aspas. Entre o grotesco, né? Porque é uma caricatura, na verdade. Qualquer coisa que se desvie do padrão de beleza. E, na verdade, boa parte da característica da bruxa, como descrita pela Inquisição, é sinal de velhice. Porque as mulheres... Lembra que essa figura principal da bruxa, ela é formada numa época em que o que a mulher tem que fazer é ter filhos. Então, as mulheres não viviam muito. Tanto é que a gente tem muitas madrastas em Contos de Fadas. Porque a mãe morreu. Então, mulheres velhas que tendiam a ter defeitos físicos
defeitos assim, coisas básicas. A pessoa podia ficar manca porque teve alguma doença. E isso seria considerado uma marca do diabo. Não tem a medicina de hoje em que tudo você Sim. conserta ou tenta consertar. Pois é. Né? Mas naquela época não é. tinha conserto. Então, se você sobrevivesse, você ficava com aquilo. É mais ou menos isso. Esse tipo de figura virou essa bruxa clássica que a gente vai ver. Feia, porque é uma exteriorização do mal interior. Mas você também tem a figura Bom, em inglês eu chamo essa primeira de hag, né? Que é a bruxa feia, velha e má. Você também tem a bruxa que eu chamo Enchantress, é o estereótipo da bruxa bonita, aquela linda, sensual, femme fatale, que é totalmente cruel, mas a corrupção não está fora. A corrupção mas está ela é mais dentro. no simbolismo, né? Ela aparece como as mulheres vampiras que surgem no simbolismo, acho que se torna mais popular essa mas imagem. antes já tem. Você já tem essa imagem quando elas antes. surgem? Também pela Inquisição. Você pensa numa mulher muito bonita e sensual, ela se desvia da conduta católica, que é a mulher assexual que só faz sexo porque é obrigação de leito. Então, a mulher que ela tem gosto pelo sexo, ela também é demonizada. Certo. Só que daí ela tem uma corrupção moral, que não é exteriorizada. Sim. Ainda, porque ela ainda não está velha. Mas, então, isso também aparece em Penny Dreadful. A gente tem essas moças que, na verdade, isso aparece em alguns filmes contemporâneos também. O João e Maria, Caçadores de Bruxas, tem esse, que é o quê? Ela tá bonita, mas quando ela vai executar algum feitiço, ela fica demonizada, fisicamente. É uma forma de mostrar que ela é má. Aí você tem a bruxa boa, que eles chamam de White Witches, que são as bruxas que usam o poder delas para o bem. E daí é interessante, porque o Penny Dreadful, eu acho que é onde eles mais acertam. Na segunda temporada, eles têm a bruxa que é a figura histórica mesmo, sem ser enviesada pela igreja, que é no Penny Dreadful a figura da Joan Clayton. Ela é uma senhora que entende de curas, entende de ervas, faz feitiços, faz abortos. E partos. Então, na verdade, essa mulher, ela existe historicamente em toda a vila, ela é ostracizada, ela mora separadamente, mas as pessoas vão até ela e procuram a ajuda dela. E quando alguma coisa dá errada na sociedade, ela vai ser culpada porque ela é toda errada. Certo. Então, mas ela é uma figura muito interessante no Penny Dreadful, essa bruxa especial, pela acuidade histórica da presença dela ali. E ela entra como uma figura maternal para Vanessa Ives, só que também não é aquela maternidade idealizada. Ela é grossa, ela é mal-humorada. E ela não está sendo demonizada por isso, porque geralmente o feminino mal-humorado, o feminino mais ríspido, normalmente faz parte das vilãs das histórias. Né? Então isso é uma coisa que eu acho particularmente interessante de Penny Dreadful, a forma como a bruxa que é má mesmo, ela é amável em sociedade. Ela é sedutora. Porque ela tem que ter o falso, o elemento da falsidade tem que estar presente, né? O tempo todo. A máscara, porque na verdade é uma máscara social. Da maldade, né? Ou seja, da bondade, da simpatia, da empatia. Sim, mas é aquela velha questão filosófica, né? O que é melhor, parecer bom ou ser bom? E de parecer bom e não ser, ou ser bom e não parecer, porque na nossa sociedade o parecer faz mais diferença. Sim. E te pergunto novamente sobre a mediunidade, porque ela aparece como uma médium, ela é tarô, né? Então... Sim, a mediunidade, a vilã, ela aparece como Madame Kali na primeira temporada, e na segunda a gente descobre que ela é uma bruxa mesmo. Então ela meio que usa a mediunidade como forma de entrar na alta sociedade, justamente aproveitando aquela onda de misticismo, de interesse pelo misticismo, e as pessoas elas acham muito legal, mas elas meio que tomam ela como uma charlatã no começo. E acontecem coisas que vão provar que ela não é uma charlatã, mas poucas pessoas ali têm noção disso. Certo. Então, a mediunidade aí, ela entra como essa questão ambivalente. Ela tem esse poder e, num primeiro momento, ela parece usar esse poder de uma forma inócua.
E depois, não, ela usa esse poder e outros que ela tem, porque ela faz feitiços bem elaborados, inclusive com bonecas, que aqui na nossa sociedade a gente associa ao voodoo, mas existem todas as religiões que têm feitiços, têm uma forma de boneca. Os celtas tinham. Os celtas tinham. Entendeu? Essa forma específica ela puxou dos celtas, das bonecas. Que é um feitiço que ela faz. E a mediunidade, na verdade, acaba sendo posta de lado quando ela começa a fazer esses feitiços. Parece que a mediunidade está na esfera do positivo, porque a Vanessa pode também, mas ela deixa isso de lado também em detrimento de outras coisas que ela faz em situações mais urgentes. É que quando o sobrenatural se mostra verdadeiro, como se mostra na série, a mediunidade que está na série, na chave do talvez, perde espaço. Quando você tem uma certeza que existe um demônio, ou que existem bruxas, que existem vampiros, a possibilidade de talvez fazer uma sessão espírita se torna fraca, porque se você consegue falar diretamente com o demônio, você não vai ficar tentando invocar espíritos. A série brinca um pouco com isso. Uma coisa sobre a vampira, que você comentou, a figura da vampira, é bem interessante porque a bruxa e a vampira, elas têm algumas sobreposições. Você tem, na segunda temporada, uma coisa que se dizia banho de sangue para a juventude. Então, vocês banhem sangue de virgens. Alguns lugares propõem que essas bruxas fazem feitiços ou poções usando sangue que elas vão ingerir depois. Então, tem uma relação com o vampirismo e a bruxaria. Né? E o vampirismo é explorado na primeira e na terceira temporada. Certo. Mas assim, o papel da mulher é preponderante ou não dentro dessa série? O que você acha? Eu tenho dificuldade de responder isso. Porque assim, a série ela é muito ambivalente. Ele tá em xeque o tempo todo. Sim. É uma questão da série. A série, ela tenta explorar todos os lados. Ela tenta explorar, eu acho que, em geral, o saldo é positivo. Porque mesmo com o defeito que eu apontei, especialmente no caso da Vanessa Ives, ele dá voz para essas personagens, porque o que você tem em romances do século XIX, você tem o quê? A mulher de alta sociedade que está preocupada em criar bailes e, sei lá, costurar nos salões. Enfim, e ele dá uma voz e uma profundidade psicológica para essa personagem. E mostra que ela tem desejos. E mostra que ela tem desejos, porque é uma coisa que os romances vão, em geral, suprimir. Mesmo coisas atuais, quando falam de século XIX, tendem a aceitar a narrativa feita por autores homens como verdadeira para as mulheres. Então, eu acho que é um saldo positivo da série, que ele dá uma voz e ele dá desejos. Mesmo assim, em alguns momentos ela vai ser punida por isso, mas eu não sei até que ponto isso não é uma crítica dele também. Olha só, você sempre põe a mulher com desejo e você pune ela. Olha que absurdo. Em geral, o olhar do John Logan é a crítica a esses preconceitos, né? Tanto como ele trabalha a questão da Angelique, que é aquela personagem transgênera que eu falei no começo. E outra personagem feminina muito interessante, incrível, que foi o tema do meu segundo artigo que você mencionou, isso que é a Lily Brona. Isso. Que o segundo artigo, também escrito com a Inés Tavares, é sobre a questão das transformações pelas quais essa personagem passa. E como a gente chama de formação e deformação da sua personalidade. Certo. Porque essa personagem começa como uma prostituta tuberculosa, que está à beira da morte. Isso é dado logo no primeiro episódio. Mas ao longo da série, ela vai sendo totalmente transformada. É muito difícil falar isso sem dar spoiler. Não, mas tudo bem. Ela acaba sendo morta e trazida à vida de volta. E nesse processo, ela vai se descobrindo e redescobrindo. E a personalidade dela vai mudando a partir do momento que os homens tentam impor a sua vontade para que ela haja de acordo com determinada conduta. E a forma como ela quer agir e a forma como ela deveria agir. E isso tudo vai sendo trabalhado. Isso vai sendo posto em confronto o tempo inteiro. E uma coisa que é incrível é que ela consegue ir prevalecendo a vontade dela ao longo do tempo. Ela consegue entender o poder que ela tem e lidar com isso. Dá algumas coisas erradas no caminho, mas ela tem essa força, uma personagem assim,
você vê que o narrador, assim, o olhar geral da história é de respeitar essa personagem, a trajetória dessa personagem. Ela tem um dos monólogos mais brilhantes, assim, da história da televisão. Não, é sério, isso não é um exagero. É uma frase muito, muito, muito incrível. É o final da segunda temporada. Posso falar? É no último episódio? Não é no último episódio, fala. mas é no antepenúltimo, é um dos últimos. Certo. É um monólogo, assim... Que ela fala de como os homens tratam as mulheres. Como eles as controlam com espartilhos, com salto alto. Como elas controlam desde a educação. Controlar os seus corpos e as suas mentes. Só que ela começa calma e ela vai ficando agressiva ao longo do discurso, ao mesmo tempo em que ela estava numa posição de submissão e ela assume a posição de poder dela. E é nesse momento de transformação que ela dá esse discurso. Assim. E isso é muito interessante, tanto pela atuação, que é uma atriz ela é brilhante, elogiadíssima. como pelo movimento de câmera. Sim. Então, o movimento de câmera vai mudando o ponto de vista e esse diálogo é feito com a criatura de Frankenstein, que vai se encolhendo e vai sumindo em tela. É muito interessante. E é interessantíssimo porque ele passa da figura do assediador à figura reduzida a uma criança chorando no cantinho, assim, sabe? Então, com o que ela fala, ela não precisa de grande violência ali pra botar ele no lugar dele. E mostra também que ele tem certa sensibilidade, ouvindo ela falar, porque ela é mais forte que ele em determinado momento, mas não é o uso da força física que bota ele naquele estado, é o que ele tá ouvindo. Então... Penny Dreadful trabalha muito com a ambivalência das pessoas, das personagens. A criatura de Frankenstein, ela é muito ambígua, como ela é no próprio livro. O livro da Mary Shelley trabalha isso. Ele é um assassino, ele é cruel em muitos momentos. Mas ele ele nasceu com medo, ele foi abandonado e ao mesmo tempo ele foi educado, ou melhor, ele se educou a partir da literatura. Sim. Então, o grande... o que permeia todo o pensamento filosófico e toda a formação da criatura de Frankenstein, desde o livro da Mary Shelley, é o Paraíso de Milton. Sim. Então, ele tem uma noção de bem e mal muito forte, que ele não consegue controlar e que, ao mesmo tempo, o atormenta, porque ele se considera, por não ter tido um nascimento cristão, vamos dizer assim, ou dentro da lógica humana, que ele é um ser profano. Sim. E ele tenta se redimir, de certa forma, pela poesia, pela literatura. Alguns dos diálogos que eu acho mais bonitos da série são quando ele está nos subterrâneos de Londres, num abrigo, e encontra a Vanessa Ives, que faz trabalhos comunitários. Sim. E ali eles conversam sobre poesia, e a partir da poesia, sobre arte, sobre a vida, o universo e tudo mais. Então, é um diálogo que seria pouco comum, ou é pouco comum a gente encontrar em personagens desse tipo, né? 3 diálogos longos em 3 episódios, no começo, no meio e no fim da segunda temporada. Tá. Então, aliás, pelo jeito vocês gostam mais da segunda temporada do que... Sim. Conta pra mim, qual é pra contar pro público, né? Quer falar primeiro? Não, é que a primeira temporada ela é muito interessante pelo ponto de vista de mostrar as personagens, mas eu acho que a realização das personagens, a potencialidade delas não está plenamente realizada. Sim. Ela tá... O papel da primeira temporada é levantar a bola para a segunda temporada cortar. A segunda temporada ela desenvolve os personagens e o enredo da segunda temporada ele parece mais forte, mais consistente. É que já não tem mais a preocupação de apresentar. E a terceira temporada ela tem o problema de que você vê que ela havia sido calculada para ser mais, e daí anunciaram que a série ia ser cancelada, ia ser fechada em 3 temporadas, e eles correram para dar um fim para a série. Isso não é a divulgação oficial. Tá. O John Logan, a declaração oficial eu pensei em 3 temporadas. Tanto é que o último episódio da terceira temporada tem um fim, para deixar claro que não vai ter continuidade. No entanto, há alguns arcos que são construídos ao longo da segunda temporada e do começo da terceira que obviamente foram cortados. Certo. E resolvidos de forma muito simplista por que é a série. Certo. Uma série que desenvolve tão bem diálogos, uma série que não é apressada. Não houve tempo. Resolveu em questão de minutos algumas questões. Então, eu particularmente, eu gosto da série toda e gosto das soluções da série.
Só que acho que a terceira temporada parece um resumo do que estava previsto para talvez mais uma ou duas. Entendi. Nossa. É uma pena. É uma pena. Mas assim, tem realmente. ainda alguns belos momentos na terceira temporada, assim, que tornam ela digna de ser assistida. Assim. Não foram todos os personagens que foram prejudicados nesse corte, eu sinto. Sim. Tá. A principal prejudicada foi a Brona. Sim. A Brona Lily. Sim. Que começou a ter um arco muito importante. A segunda temporada acaba com muita coisa acontecendo. Na terceira temporada ela vai aparecendo cada vez menos e depois aparece uma solução fácil que interrompe o que estava em processo. Ela não flui mesmo, o personagem acaba... brusca. Sim. Mas por outro lado, a Vanessa é de certa forma bem desenvolvida. Uhum. O Dorian Gray eu acho que tem um arco fechadinho nas 3 O temporadas. Dorian Gray é fantástico, assim, porque a todo momento você acha que vai descaracterizar o que é o Gray do Wild. E não. É bom Ele falar, continua sendo o falar Gray. pro nosso público como é que é, né? O retrato de Dorian Gray, né? Quem vai envelhecer é o retrato, não ele. Ele faz um pacto, né? E aí ele vai ficando velho, mas só num quadro. Então, Isso. imagina. Vai corrompendo a personalidade dele. Exatamente, né? E o Dorian Gray do Penny Dreadful, ele já é o Dorian muito velho, só que lá gatinho, parecendo aquela carinha jovem. Mas é o Gray muito velho, já viveu muita coisa, ou seja, a personalidade dele já tá muito corrompida. A gente não passa pela fase de corrupção do Dorian. Porque a ideia é que uma pessoa que é imortal, em todos os sentidos, você pode dar um tiro nele que ele não vai morrer, não envelhece e é riquíssimo, pode fazer o que quiser, ele não vai ser punido, ele não vai ter... Então, a partir do momento que perde o medo de ser punido, o medo de sofrer consequência do que quer que seja, você tem como se manter moralmente correto. Especialmente Esse porque... é um dos questionamentos da série. No caso dele, ele tem aquele spleen, né? Ele tá sempre entediado, porque nada o spleen é um tédio finissecular, ou seja, do final ele encarna do os século sentimentos XIX. desse final do século XIX, que há uma teoria que diz que toda virada de século traz uma grande melancolia, pelo sentimento de incerteza do que pode ser, o que vai ser o século posterior. E isso no século XIX foi talvez onde muito foi mais forte. É muito forte. Se bem que agora é que a gente está descobrindo o que aconteceu no nosso século, né? Porque a gente vê as narrativas e elas vão se tornando mais, digamos, consistentes na crítica e a gente vai vendo mais o que... A gente precisa de um distanciamento, né? Mas até uma porque questão... a gente está muito involucrado nessa realidade e acaba não enxergando por ela ser tão próxima a nós, né? Mas até numa questão muito cotidiana e muito boba, de certa forma. Pensa quanto se falou do bug do milênio e do medo do que seriam as máquinas quando virassem esse ano. O quanto... hoje estamos esperando. Exato. Não, e os pelo fins, cometa também. Os fins do mundo, quantos fins do mundo a gente viveu nessa fase de virada. É claro. E isso... E não foi isso, na verdade, foi o que, talvez a grande virada, a grande mudança de paradigma foram as Torres Gêmeas. Sim, não foi nada do que se esperava. Exatamente. Né? Então talvez essa melancolia de final de século resultou em algo tenha se adiado. Né? Tenha se adiado. Verdade. Porque havia essa expectativa do que será. Então foi o bug, não foi o bug. Foi algo totalmente imprevisível. E num pensamento parecido, eu já vi pensadores falando, até antes da queda das Torres Gêmeas, que o século XX já tinha acabado com a queda do Muro de Berlim. Porque também tem isso, essa noção, a gente pensa os séculos como algo muito fechadinho, mas em termos de pensamento, em termos de história, por exemplo, o século XIX é muitas vezes escrito como o longo século XIX, que começou com a Revolução Francesa e terminou com a Primeira Guerra. Sim, porque você tem os valores iluministas presentes nesse momento, né? Alguns até estendem até a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Eu costumo trabalhar até a Segunda Guerra Mundial. E por outro lado, datado, né? O século XX foi curto. O século XX foi curto, começando na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial e terminando com a queda do Muro de Berlim. Então, eu questiono isso, mas tudo bem. Não, é uma teoria, não é minha. Uma das muitas teorias. Então, olha, nosso tempo está mais do que estourado, porque o nosso papo é muito bom. Olha, eu vou agradecer vocês eu espero que, infelizmente essa série acabou, mas outras virão.
nesse mesmo estilo, porque eu tenho certeza Entrou agora no Netflix o Frankenstein Chronicles, que promete ser olha, o sucessor. eu não assisti ainda. Eu ainda também não assisti. Frankenstein Chronicles. Olha! A ideia é Muito juntar bom. não personagens vitorianos, mas escritores vitorianos. Então Nossa, tem. vai ser um prato cheio para nós da área de letras. Para o Exatamente. nosso público que gosta de ouvir essas histórias de literatura, enfim. Olha, foi um prazer ter vocês aqui. É a segunda vez que eu falo de Penny Dreadful, é sempre gostoso. Da outra vez veio o nosso amigo, vocês também conhecem, o Oscar Nestares, que veio falar do Penny Dreadful. Sempre legal falar dessa série. Sempre Sim, tem coisas é muito novas, ela é rica. muito rica. Olha, eu agradeço muito a presença do Bruno, da Carol. Eu agradeço, Sandra. Também. Obrigada Muito pelo obrigado, convite. Sandra. É um prazer. Prazer. Gente, o Mega Séries fica por aqui. Aqui estamos nos estúdios da Rádio Mega Brasil. E boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechamos. Falamos pra caramba. Não adianta. Gente, sorry, mas é